A graça e a paz, amados irmãos, alunos, que bom mais uma vez estar com vocês. Eu quero parabenizar você que está conseguindo fazer os seus trabalhos, está se esforçando, está se colocando aí para cumprir aquilo que você um dia sentiu no coração de Deus, para que você pudesse aprender da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que todo aprendizado da palavra de Deus, ela não só é para a tua vida, mas Deus vai trazer no tempo oportuno para pessoas que vão estar junto com você e que vão precisar também da palavra de Deus para ser instruído, para ser orientado. Para você que vai ser um obreiro, uma obreira, você vai ser um pastor, uma missionária, né? Vai ser um ministro da palavra de Deus. Então você vai ter sempre a orientação do poder do Espírito Santo na tua vida, você desejando a estar aprendendo da palavra do Senhor. Sabemos as dificuldades do momento, mas você é privilegiado por ter essa oportunidade. Não joga fora isso, não deixe desanimar, não deixe o cansaço, não deixe as dificuldades, supere isso. Aprender a palavra de Deus, fazer seminário é superação, e é só para as pessoas escolhidas de Deus, como você, para fazer isso. Eu quero ler com você o livro do Gênesis, capítulo de número 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos falar do panorama do Antigo Testamento, e nós fizemos um resumo então na aula passada, pegamos desde Gênesis, até o livro de Esdras, passamos uns trabalhos para vocês, e agora nós queremos fazer mais um outro resumo também, desde Gênesis até o Novo Testamento. O objetivo meu hoje aqui com vocês é trazer um resumo, vou classificar assim como resumo, parte 2 do panorama do Antigo Testamento, mas eu quero trazer um resumo, o qual vai desembocar diretamente na pessoa de Jesus, tá? Para nós podermos entender um pouco aqui. Eu sei que o tempo aqui é curto, nós temos aqui 20 minutos no máximo para nós passarmos aqui. Nós temos que falar aqui do livro do quinto módulo, que vai falar sobre Neemias, Esther, livro de Jó e livro dos Salmos, e nós vamos falar aqui um pouquinho dentro desse resumo aqui, um resumo mais aprofundado aí, que você possa prestar atenção, Então, dentro desse versículo, Deus, no princípio criou os céus e a terra, porque Deus era antes do princípio, Ele fez tudo. E ali no livro do Gênesis, sabemos que Ele fez ali tudo ali, o dia, Ele fez a repartição a terra, fez a porção seca, que era a água, a terra era sem forma e vazia, deu ali a criação do homem, que nós falamos na vez passada, do próprio Adão, e depois criou os animais. E nós temos que ver algo de interessante aqui, porque Adão não era um homem rude, não era um homem bárbaro. Adão era um homem de uma inteligência raríssima, e tanto que ele vai dar nome a todos os animais, e nomes próprios, e nomes apropriados, a esses animais. Então Adão tinha uma inteligência muito raríssima ali, E Deus, quando faz Adão, Ele vai dizer, que para Adão não é bom que o homem viva só. E aí Ele vai pegar então a Adão e vai colocar em Adão um sono profundo, e da costela de Adão Ele vai tirar a mulher, Ele tira a mulher ali e vai e traz a Adão, e Adão recebe com muita alegria esta mulher, Você imagine uma cena dessa, Adão no paraíso, Ele estava vendo ali os animais e tudo, não tinha mais ninguém para ele se relacionar, somente Deus conversava com ele, como a palavra diz, e agora ele tem uma mulher, uma adjutora para estar com ele. E o interessante agora é que Deus leva essa mulher a Adão, entrega a Adão como se fosse o pai, entrega a casamento, o pai da noiva, E Adão então ele se alegra, vai dizer: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, e por isso ela vai se chamar varoa, E aí Deus vai instituir também o casamento ali, como pai da noiva ali, Deus entrega para Adão, e ele estabelece algumas normas, do casamento da época, E aí Deus vai falar na sua palavra ali, deixe, o homem, a mulher, o seu pai e sua mãe, e una-se e procriem, preencham a terra, como vocês conhecem aí, E para o homem deixar então a sua família, E aí Deus então vai determinar como que seria o casamento. O casamento ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é monossomático, E
Então Deus dá essa ordem ali e coloca agora Adão e Eva no jardim, né? No jardim, no paraíso ali, e ali agora para eles viver, né? Ali no jardim do Éden, né? Como a própria Bíblia manda eles guardar e lavrar a terra ali naquele lugar e encher a terra, isso antes do pecado, né? Antes do pecado. Mas depois do pecado, depois da desobediência, que todos conhecem, nós falamos também na aula passada, nós vemos que aí as coisas começam a mudar, e aí tudo aquilo que Deus tinha preparado, tudo aquilo ali, agora torna-se diferente, né? E agora nós vamos ver agora, depois que o homem peca, depois que o homem desobedece, Eva desobedece ali, Adão também participa, tem a parte da serpente, aí Gênesis 3,15 vem então agora a primeira promessa de redenção do homem, mas também Deus dá uma sentença tanto à mulher, como a Adão, né, como a própria serpente, né, o próprio Satanás naquele lugar ali, né? Aí vai falar que Eva dará à luz agora as dores, né, e que antes não era preciso ser assim. Vai falar que o Adão vai, né, agora para ele a terra que ele lavrava a terra e não era de fadiga e não era com suor e com cansaço, agora ele vai ter que lavrar a terra do suor do seu rosto, comerás e viverás. Agora Deus dá essa sentença, dá a sentença ao próprio Satanás, que sairá da mulher que ele somente ferirá o calcanhar, mas que ele esmagaria a sua cabeça, que é esse que nós vamos desembocar agora nas suas descendências, né? E então logo depois, né, nós vamos ver depois de Adão, que Adão agora tem filhos com Eva, né, fora do paraíso. Agora vai aparecer Abel e Caim, né? Nós vamos ver esses dois irmãos, muito conhecidos a história deles. Caim não atende à expectativa da sua mãe. Caim, ele vai ofertar ao Senhor, o Senhor não recebe a sua oferta. Abel oferta ao Senhor e o Senhor recebe a sua oferta, porque Abel, ele diz a palavra que ele apresentou diante de Deus das primícias daquilo que ele tinha cultivado, do gado, né? Agora a Caim diz que a Bíblia vai falar ali no capítulo número 4 de Gênesis que a cabo de dias, ou seja, depois de muitos dias, não era das primícias, não era o primeiro dia que ele colheu, a cabo de dias ele ia apresentar a oferta do Senhor. Isso foi a causa da rejeição, por causa era depois de muitos dias e não a primícia, não é porque era legumes, não é porque era fruto da terra, não, era porque ele apresentou isso depois de muitos dias. Está lá na Bíblia, lá, capítulo 4, tá? Versículo 1 até o versículo 4, você vai ver, a cabo de dias, né? Caim levava a oferta ao Senhor, o Senhor rejeitou, e ele agora vai cometer o primeiro homicídio da história, mata seu irmão. Aí Deus coloca uma sentença sobre Caim, né? Uma maldição, né? E aí Caim sai errante para outras terras. E aí da descendência de Caim, né? Da linhagem de Caim, descrita entre 7 gerações, vai desembocar em Lameque, né? Lameque agora também da natureza de Caim, ele agora vai criar a deturpação do casamento, a bigamia, alarga agora as fronteiras da violência, se vangloria de tudo que ele faz, que ele mata por qualquer coisa, ele passa a ser um assassino cruel, né? Mas os filhos de Lameque, né, esse cruel homem aqui, esses filhos deles, eles oferecem umas tecnologias humanas, né, para a sociedade da época, né? Ele seria Jabal, né? Jabal e Tubal-Caim. Jabal foi o que ajudou muito na pecuária, né? Na ciência da pecuária. Jubal, ele vai fazer instrumentos e vai ser o pai da música, assim como o Jabal, o pai da pecuária, e como Tubal-Caim, ele vai ser o pai da cirurgia e da metalurgia, dos ferros, dos cobres, é eles que criam isso aí, né? E eles oferecem coisas boas para a terra até na época. E aí no livro de Gênesis, né, mesmo ainda, Deus abre uma nova fronteira, né, para Adão, né? E aí Adão, já com 130 anos, né, gera agora 7, né, e 7 a partir de 7 anos, e uma nova descendência, né, que começa agora com algo diferente. Agora vai mudar a situação, porque agora Adão tem 130 anos, mas ele gera 7, né, de 7 gera Enos, e daí vem-se uma nova descendência que vai então agora ter o culto público. Agora eles vão começar a fazer as orações, agora eles vão começar a fazer um devocional a Deus. E essa descendência de Adão, através de 7,
em 10 gerações, ela vai desembocar em Noé, aquele que traria a esperança para o mundo, através de Sem, Cão e Jafé, e trazer uma repovoação agora para a terra, né? Nós vemos que quando Noé, ele coloca todos os animais na arca, ele coloca os seus filhos, ele tem esses filhos. E depois então dessas de 7 até 10 gerações até chegar a Noé, nós vemos agora um dos filhos de Noé chamado Jafé, que ele vai ter agora, ele vai desembocar agora em Abraão. Jafé é pai de Abraão, né? E Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, Deus chega até Ur dos Caldeus e tira Abraão de lá, que ainda é Abrão, e aí manda então agora a Abraão a seguir um caminho, e ele obedece, né? E a palavra vai dizer que Abraão anda com Deus, né? E depois de Abraão, nós vemos que, continuando a descendência, Abraão agora vai gerar Ismael, que é o pai dos ismaelitas, hoje os árabes, né, daquele lugar lá da Ásia Menor. E também nós vemos que depois tem o próprio Isaac, né, que é o filho da promessa. Ismael agora não vai fazer parte da redenção, né, da redenção onde vai desembocar em Jesus, mas sim Isaac. Isaac casa-se com 40 anos, ele ora 20 anos pela sua esposa, né, e sua esposa agora vai dar à luz e nasce 2 filhos, né, gêmeos, que vai nascer agora Esaú e Jacó. E mais uma vez Deus muda a trajetória da história, onde o primeiro deveria herdar a bênção, mas Deus passa então agora a colocar a Jacó, porque já antes deles nascerem, Deus já fala que o mais velho serviria ao mais novo, né? Esaú agora é pai dos edomitas, que era um povo hostil e sempre trabalhou contra o povo, sempre lutou, guerreou contra o povo de Israel. E a história da redenção agora dá continuidade, né, através de Jacó, né, nas 12 tribos, né, as 12 tribos ali. E por meio de José, essas tribos vai até o Egito, nós sabemos disso, vai 70 pessoas ao Egito, né? Lá no Gênesis capítulo de número 15 tem uma profecia que a descendência iria ficar 400 anos no Egito, peregrino em terra alheia, não no Egito, não fala no Egito, mas fala que é a geração de Abraão. Mas nós vemos que 70 pessoas entram no Egito e saem de lá do Egito depois de 400 anos, né? Nós vemos que sai mais de 2 milhões de homens, né, prontos para a guerra, fora crianças e mulheres. Nós vemos que nesse período aí, nós vemos que ali no Egito tem uma mulher chamada, um homem chamado Amrão e Joquebede. Eles vão dar à luz a um dos filhos depois, né, chamado Moisés. Já tinha Miriam e Arão. E aí esse Moisés agora, ele passa 40 anos no Egito estudando. 40 anos ele vai passar 40 anos ele vai passar agora no deserto, porque ele tem que fugir daquele lugar ali, porque ele comete um assassino ali, enterra um egípcio na areia, e aí Moisés tem um período de 120 anos. O primeiro 140 ele passa no Egito, né? E aí os segundos 40 anos ele vai passar agora no deserto de Midian, e aí na terceira fase, nos últimos 40 anos, para inteirar os 120 anos, ele troca agora o cetro real por um cajado para tirar o povo do Egito. E sai do Egito para uma terra prometida, onde Deus prometeu, né? E diante disso, diante de todos aqueles acontecimentos que aconteceram no Egito, as pragas, a última dela vai ser então agora a noite da Páscoa, né? A Páscoa onde a palavra ali, Páscoa, quer dizer em inglês Pesach, difícil de pronunciar, né? Eu sou caipirês, então vocês perdoem aí. E isso vai significar passar por cima. Então quando ele dá ordem para passar o sangue dos cordeiros nos umbrais, quando passa o anjo da morte, ele passa por cima. E então agora não mata a última praga do Egito, a última profecia, né, ali de Deus ali para o Egito, ali que agora vai assolar o Egito para que seja liberto o povo de Israel, né? Passa então aquele anjo da morte. Mas nessa noite que passa essa Páscoa, ela vai dar continuidade por todo o Antigo Testamento, né? Isso já apontava para o Cordeiro de Deus, né, Jesus Cristo,
até o cenáculo, aonde Jesus ele celebra a última Páscoa e cessa então a matança, né, dos animais, né, porque Jesus ele pega o pão e diz: este é o meu corpo que é dado por vós, pega o vinho, esse é meu sangue que é derramado por vós. Então agora ele limpa todo o sangue agora do santuário e torna agora o cordeiro vivo, o cordeiro de Deus, o único, um cordeiro perfeito, né, o pão vivo, né, e cessa então agora a Páscoa judaica e entra agora a ceia, entra a Eucaristia, e não tem mais sangue do cordeiro, não tem mais sangue de animais para ser derramado, mas sim o cordeiro perfeito de Deus que toma parte disso. Bom, diante disso aí, nós vemos então agora, né, Moisés que tirou o povo do Egito. Moisés ele vai até o Monte Nebo, né, e que hoje está de frente de Jericó, e ali naquele lugar, então agora é o lugar onde Moisés ele vem a morrer, né, infelizmente, é um fato, porque, né, conduziu o povo, caminhou com o povo, mas o fato é que ele foi ferir a rocha. E Moisés ele tipificava o que Moisés ele tipificava? Ele tipificava a lei, e o caminho dele era fazer com que o povo, né, através da lei fosse até Jesus. E então, né, nós vemos depois dele Josué, que assume, e tanto que nós vemos que Josué agora, o nome Josué é exatamente no hebraico Jesus Cristo, e ele tipifica também Jesus. O trabalho de Moisés era levar então o povo até entregar nas mãos de Josué, para que Josué se entregasse a entrar na terra prometida. Depois de Josué nós vemos o Juízes. Nós pedimos um trabalho para vocês de Juízes, no modo aí passado. Nós vemos 330 anos entre altos e baixos, né, do livro de Juízes, né? O povo gemia numa certa época, clamava a Deus, Deus levantava juiz ia, socorria, Deus ia na frente, e daqui a pouco eles deixavam Deus de novo. Então eles ficaram numa roda gigante, altos e baixos, num período de 330 anos. O último juiz foi um homem muito honesto, um homem sábio, bastante falado, escreveu 2 livros da Bíblia, Samuel, né? Porém Samuel ele era o profeta, juiz e sacerdote. Ele colocou seus filhos para ser também juiz. E aí o povo disse: Samuel, se você ficasse conosco, nós estávamos fechados com você, mas com seus filhos não dá não. Os filhos deles agora, eles se corrompiam, faziam coisas que desagradavam, pegavam o sacrifício das ofertas do Senhor, mulheres, eles também abusavam das mulheres, né, no templo. E então agora, o povo agora troca agora o governo teocrático para o governo agora da monarquia, escolhe o homem. Aí nós temos então um período, qual nós falamos com vocês na aula passada, período da monarquia, não, Saul, Davi e Salomão, 40 anos de Davi, 40 de Salomão e 40 de Saul, né, um reino unido. Depois a descendência de Salomão vem Roboão, né? Roboão ele não ouve os anciãos, os aconselhadores deles mais velhos, mas ouve os mais novos, e por isso tem uma divisão agora do reino. Daí o seu irmão é aclamado rei entre 10 tribos, e separa agora então o reino norte e o reino sul. No reino norte nós temos 10 tribos, no qual a capital seria Samaria. Tivemos então um período desse reino norte de 209 anos, ele durou 209 anos, de 931 a 722 a.C., que teve esse reinado do reino norte. 19 reis, 8 dinastias diferentes, de reis maus e idólatras, né? Nunca mais depois desse período se construiu essas 10 tribos, o reino norte, como uma hegemonia política, e se acabou aqui, né, no cativeiro que eles vieram a sofrer ali. Então se acabou ali do ano 722 a.C., quando eles estiveram ali, foram deportados, a Síria deportou eles, né, no primeiro cativeiro. O Reino Sul tem somente uma dinastia, né, teve 21 reis, alternados entre reis bons e reis maus, e teve também um período cativo na Babilônia, né, em 586, 70 anos, né, na Babilônia, no ano 586, eles tiveram 70 anos aprisionados no cativeiro da Babilônia. Depois do cativeiro da Babilônia, Deus agora tem a profecia, tanto de Jeremias como de Isaías, que eles vão voltar depois de 70 anos. O povo
volta, Deus levanta agora homens como Zorobabel, Neemias e Esdras, né, para a reconstrução do templo, reconstrução da política de Israel, reconstrução dos muros, reconstrução da vida espiritual deles. Nesse mesmo período, Deus levanta profetas como Ageu e Zacarias, né, no pós-cativeiro, e para eles subirem agora para Jerusalém e construir novamente de novo lá. Eu quero dizer para você que depois desse cativeiro, que é reconstruído os muros, e agora nós falamos, na vez passada, nós falamos de Esdras, né, que sobe para lá, nós falamos de Zorobabel, Neemias depois dele sobe também para reconstruir os muros, que faz parte agora do módulo 5, né? Neemias, tanto ele sabia trabalhar, como ele sabia orar diante de Deus, porque ele trabalhava, orava, ele pediu agora cartas para o rei, para subir lá para cima. Então Deus prepara tudo, o cenáculo, e Neemias sobe agora para Jerusalém, para trabalhar lá. Bom, diante disso, depois do cativeiro, nós vemos que temos ali os profetas que trabalharam nessa época, depois do cativeiro, eles, né, reconstruíram os muros e tal. Mas vamos chegar agora então até Malaquias, né? Até Zacarias, o último livro, né? Zacarias, Malaquias, né? O último livro, né, do Antigo Testamento. Zacarias vai denunciar agora, porque aquela geração, né, acabou o seu reino norte, chegou agora o livro de Malaquias, aonde saiu agora mais de 5 milhões de pessoas do Egito, chega com uma meia dúzia para entrar no Novo Testamento. Malaquias, ele vai denunciar agora a infidelidade do povo, né? Ali eles mantêm a religiosidade, mas não mantêm a fidelidade, eles dão restos ao Senhor. Malaquias vem denunciar uma geração corrompendo o culto, corrompendo o casamento, né? Defraudando dízimos e oferta, que nós vemos aí lá em Malaquias, né? Estavam distantes de Deus, mas mantinham uma aparência. Depois do livro de Malaquias, que é o último livro, que chega agora o povo arrastado no livro de Malaquias, nós vemos um período de cativeiros, um período de interbíblico de 400 anos, e ali Deus não falou, e entramos ao Novo Testamento, e chega somente meia dúzia de pessoas no Antigo Testamento, que no Novo Testamento, que é ali que nós vamos ver o próprio Zacarias, Isabel, né, que ele ora muito, 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 e aqui a gente vê que as orações são guardadas no céu. Às vezes você pensa que está orando muito e Deus não responde, mas estão sendo lá guardadas no odre, e Deus na hora certa vai responder. Ele ora pela sua esposa, e agora nasceu o precursor do Messias, que é João Batista, de Zacarias e Isabel. E mais tarde o anjo chega até Maria, e então agora ele anuncia o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Queridos, eu queria agradecer você pela atenção, e quero que vocês esteve se motivando a fazer seus trabalhos. Estamos aqui para te ajudar, e eu falei correndo tudo aqui, porque é uma matéria muito grande, muito extensa, tem muito a falar, e 20 minutos numa aula, que 120 minutos já não é suficiente, então, né, a gente deixa a desejar. Mas eu quero dizer para você que o seminário, ele dá o caminho, ele dá o norte para você estudar. A teologia, você não aprende teologia total dentro do seminário, não, lá você acha o norte, o caminho, e você vai pegar esse caminho para você estudar. Eu quero passar para vocês uns trabalhos aqui, dizer para vocês que estamos à disposição para você naquilo que você precisar, tá? Nós temos os livros de Neemias, o livro de Esther. Você vai fazer um resumo com as suas próprias palavras, não copiado da apostila, uma página sobre Neemias, descrito à mão, tá? Uma página sobre Esther. Esther é um livro muito interessante, onde em nenhum momento aparece a palavra Deus, mas nós vemos que Deus está na esfera de ação a todo momento no livro de Esther. Nós vemos ali que o Deus dá livramento, né, ao povo de Deus. Ele era para ser destruído, e aí se destruísse não nasceria o Messias, né? Se destruísse todo o povo de Israel, era para destruir tudo, era para acabar tudo, né? Aí Deus entra ali, né, na história, né? Esther significa estrela, que é um nome persa, mas no nome judeu o nome dela é Hadassah ou Murta, como você preferir. Então, o resumo do livro de Neemias é uma página, o resumo do livro de Esther, uma página escrito à mão, tá? Livros de Jó, também você vai fazer um resumo de uma página do livro de Jó. O livro de Jó é interessante, eu gosto muito de pregar o livro de Jó.
porque Deus dá fala do currículo no capítulo 1, capítulo 2, o currículo de um homem, né, e não tira uma vírgula, dizendo que ele é um homem temente a Deus, que anda segundo a sua vontade, e, né, que teme a Deus. Então, e depois acontece tudo aquilo com Jó, e lá no final nós vemos que Deus devolve tudo em dobro para Jó. E é só que interessante que ele devolve lá 7.000 camelos, vai ter 2.000 juntas de boi, né, eram 1.000, e aí sucessivamente, vocês sabem lá os números dos animais e tal, toda a riqueza de Jó. Mas interessante que Deus fala que vai dar tudo em dobro, mas os filhos têm 10 filhos de novo. E aí você fala assim, mas como se Deus deu tudo em dobro, então os filhos ele não deu em dobro. Então eu quero dizer para você que quando lá no início lá Jó, ele perde os camelos, ele perde a jumenta, ele perde a casa, perde os bois, ele perdeu. Os filhos ele não perdeu, os filhos estão no céu. É como se alguém falasse para um homem que está vindo do cemitério: nossa, você perdeu teu filho. Ele fala: não perdi meu filho, eu sei onde meu filho está, eu sei onde meu filho foi e com quem ele está, e logo estarei indo com ele para lá. É como se acontecesse isso. Então os filhos de Jó, ele não perdeu, os 10 primeiros filhos estão no céu, e vai inteirar os outros 10, 20 filhos, Deus dá tudo em dobro. Nós vemos daí então o livro de Salmos, né? São 72 salmos escritos por Davi. Salomão escreve salmo também, o próprio Moisés, né, os filhos de Coré, e alguns salmos são anônimos, mas os salmos é o livro onde o povo de Israel teve o maior período de intimidade do povo de Israel. Está o livro de Salmos, ele vai descrever, porque o livro de Salmos são as poesias, né, são os hinos, louvores em forma de poesia que ele descrevia, né? São divididos em 5 tópicos, né? Nós vamos ver tópicos que tem alegria, tem lamentações, tem petições, tem o momento que eles são perseguidos, eles clamam ao Senhor, e tem o momento dos louvores de adoração, que são os últimos salmos. Então eu quero um resumo de uma página de cada um desses livros aí do 5º módulo, que são de Neemias, são de Esther, Jó e do livro de Salmos, e a divisão aí do livro de Salmos. Deus te abençoe, fique com Deus. Estamos à disposição de você. Mande um WhatsApp para mim, perguntando, falando o que você achou da aula através da live, se você compreendeu, se não compreendeu, preciso de uma explicação. Como eu falei, foi rápido, mas até estourou aí mais de 7 minutos do que os nossos superiores do seminário, a coordenadora, a Leila, deu, que é 20 minutos. Deus abençoe vocês, e desculpa por ter passado um tempo aí. Estamos à disposição de você.